A gente fala sobre a prisão de um homem que, pessoal, olha só para esse caso. Ele estava violentando sexualmente a própria neta. Os policiais, eles chegaram no local do crime exatamente no momento em que esse agressor estava praticando a violência sexual. A adolescente estava com as mãos amarradas e tem 12 anos. E segundo os relatos repassados pela própria vítima, ele já estava fazendo isso há algum tempo. Resultado, foi todo mundo para a delegacia. Esse caso ocorreu no interior do estado, lá no município de Lagarto, e depois a prisão desse senhor, desse avô estuprador, ocorreu em Itabaiana. Ele foi levado para Itabaiana. Vamos acompanhar a reportagem. A menina, 12 anos de idade, mas foram os policiais militares do 7º Batalhão, que tem à frente o Tenente-Coronel Arthur, que foram até a ocorrência. Deram voz de prisão ao homem, que não reagiu. Policiais militares do Batalhão de Lagarto atenderam a ocorrência um pouco inusitada em relação do que a gente é chamado para poder atender. Os policiais, ao chegarem ao local, se depararam com um senhor que estava estuprando uma criança de 12 anos de idade. Esse autor, avô da criança. Os militares, de imediato, fizeram a prisão desse elemento e fizeram o encaminhamento dele até a cidade de Itabaiana para poder fazer o flagrante na delegacia. E que, chegando ao local, a criança com sua mãe, se sentindo segura de que o autor, seu avô, estava preso, ainda relatou que não tinha sido a primeira vez que ele estava abusando dela e que, nos atos anteriores, ele amarrava a mão da criança para poder fazer o abuso da mesma. Ficou entregue na delegacia esse elemento para que a justiça possa dar o encaminhamento necessário à ação desse senhor. O subtenente Leomarto também trouxe outras informações sobre aquele sequestro que aconteceu no município de Lagarto. O assalto seguido de sequestro do empresário daqui de Lagarto, no mesmo dia nós fizemos um cerco no centro de Lagarto e recuperamos o seu veículo estrada de cor branca. As informações estão chegando no batalhão em relação ao 190 e eu peço que as pessoas também liguem para 181 para que qualquer tipo de informação que tiverem, repassar para que a gente possa dar a resposta necessária a esses elementos o mais rápido possível. Desde já, a gente agradece e estamos aqui à disposição. A gente que agradece a disponibilidade do subtenente Eliomarto. Aqui no estúdio está o Coronel Yunis, que é nosso comentarista em segurança pública. Coronel, 2 casos que infelizmente ocorrem com frequência. O primeiro caso, especificamente, que é de violência contra a criança e o adolescente, no caso de estupro, casos que ocorrem muito, principalmente no interior, em regiões mais afastadas, e que muitas vezes os casos ficam camuflados ou abafados porque não há denúncia, porque muitas vezes a vítima ela não tem naquele ambiente familiar a segurança da denúncia porque é ameaçada ou porque acaba achando aquilo natural, porque desde cedo acaba sendo violentada. Mas é um caso que deixa indignação e revolta justamente pelo fato da violência. Qualquer violência em si, ela já gera um sentimento de revolta, mas essa especificamente de violência sexual contra a criança, contra a adolescente, contra a mulher, é algo que infelizmente ocorre de uma maneira ainda não fiscalizada, porque é difícil, é a denúncia que ajuda o trabalho da polícia, mas ainda tem essa questão do machismo, das pessoas atrelarem isso a uma cultura que não existe. Boa noite. Boa noite, Diego. É o que você disse, não existe essa cultura. Infelizmente é um ato brutal, né? E ainda somado a toda essa história, Diego, ainda temos às vezes os próprios familiares que tomam conhecimento de um fato desta forma
e pelas questões da prisão que possa ocorrer, acabam escondendo o fato dentro do seio familiar e acarretando várias consequências, principalmente para aquela criança, aquele adolescente que sofre de tal violência. É importante que a sociedade possa participar e sempre que houver, porventura, algo que leve aos indícios desses atos, fazer a denúncia para que o conselho tutelar ou para que a polícia possa investigar. Não podemos mais permitir que crianças e adolescentes sofram de tamanha brutalidade e a sociedade fica inerte com tais situações. Então, é importante sim a mobilização, a denúncia pode ser feita ou no Conselho Tutelar, ou no Ministério Público, ou através do 181. Então, todos os canais estão disponíveis para que a sociedade ou mesmo os familiares possam colaborar. No segundo caso, Diego, observamos a situação de sequestro, algo que não mais ocorria no estado de Sergipe. Era um tipo de crime que, nas situações do dia a dia da violência, não era mais registrado. Precisamos ter cautela nessas situações, até porque esse tipo de sequestro, algumas das situações, pela, vamos dizer, a inexperiência daqueles que o praticam, pois não são especialistas no tipo de cometimento desse crime, acabam ceifando a vida das pessoas. Então, tem que se ter muita cautela, principalmente os empresários, aqueles que movimentam determinados valores, tenham o máximo de cautela, mesmo estando em sua residência, conforme o caso foi narrado, que as pessoas adentram em suas residências. Então, temos que, nesse período, termos cautela. A residência, sempre que possível, está fechada, literalmente, ter equipamentos de câmera, ter sempre o telefone pronto para acionar e ter o contato com os seus vizinhos para que as pessoas possam verificar, de certa forma, alguém de estranho que possa adentrar. Esse período de festa é um período muito perigoso em que as pessoas devem ter o máximo de cautela. Outra coisa que chama a atenção na reportagem trazida aqui pelo Marcos Couto foi o fato de ter sido ocasionado em Lagarto, mas o registro teve que ser feito em Itabaiana. Aí você fica se perguntando, mas por que não em Lagarto? É porque lá em Lagarto, a delegacia ela não está funcionando 24 horas. Então essa questão aí acaba acarretando um outro problema na administração da segurança pública ali na região, né? Isso, Diego. Inclusive, é importante que a Secretaria de Segurança e o Estado, né, veja a realidade que está sendo vivida em Lagarto. É uma sinalização de que a violência está naquele município. Precisa-se mais do que nunca ativar a delegacia de Lagarto para que ela tenha pronto atendimento à sociedade 24 horas. Precisa ser realizado ações de policiamento ostensivo preventivo para tentar conter essa onda de violência e que a resposta seja imediata, com a prisão dos elementos, sejam conduzidos para a delegacia local, autuados em flagrante e conduzidos ao sistema penitenciário. Essa resposta ela precisa ser imediata. A sociedade precisa ter a sensação de segurança e que a resposta do Estado ela seja imediata. Com isso, é importante sim a reabertura, até porque nesses deslocamentos também retira os policiais daquele município para realizar as suas atividades. Na maioria das vezes, ficando afastado 4, 5, até 10 horas afastado do seu município, fazendo com que o policiamento também seja prejudicado. E por falar em deslocamento,